Oi! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de substâncias. Existem dois tipos de substâncias, as simples e as compostas. Substâncias simples são grupos de moléculas que contêm apenas um tipo de elemento químico. Observando essas imagens, podemos ver que cada um desses gases contém moléculas com apenas um elemento químico, por isso são chamadas de substâncias simples. Aí, no caso do gás hidrogênio, ele é composto pelo elemento químico hidrogênio com duas moléculas de H2. No gás oxigênio também vemos um único elemento que é o oxigênio, com suas duas moléculas de O2 que irá formar esse gás, portanto também é uma substância simples. Nos outros exemplos nós também percebemos isso, que apenas um elemento químico vai formar a substância. Já as substâncias compostas têm esse nome, pois elas são formadas por mais de um elemento químico. Observem aí o ácido clorídrico. Ele é chamado de substância composta, pois ele é composto por dois elementos químicos diferentes. Um é o hidrogênio e o outro é o cloro, e juntos eles formam o ácido clorídrico. Outro exemplo de substâncias compostas é o cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Sabe por que ele é composto? Pois é formado por dois elementos químicos, o sódio, que é o Na, e o cloro, que é o C, e juntos formam o cloreto de sódio. Também podemos chamar o gás carbônico de substância composta, pois ele é formado por dois elementos químicos, duas moléculas de oxigênio e uma molécula de carbono, e juntos eles formam o gás carbônico, que é tão importante e vital para nós, não é mesmo? Outra substância composta importantíssima é a água. Ela é formada por dois elementos químicos, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e formam H2O. Agora que já sabemos sobre os tipos de substâncias, vamos falar sobre os tipos de misturas. Uma mistura é formada quando se juntam duas ou mais substâncias. Temos dois tipos de misturas, homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma solução com duas ou mais substâncias que vão apresentar apenas uma fase. Por exemplo, se pegarmos duas substâncias, a água e o sal, e misturar, vamos ter uma solução homogênea, pois não vai ter como distinguir a água e o sal, por isso diz que apresenta apenas uma fase. Já na mistura heterogênea, vamos ter uma solução que irá apresentar duas ou mais fases. Por exemplo, quando a gente mistura a água e o óleo, vemos que o óleo vai subir para cima, ou seja, eles não se misturam. Por isso chamamos de heterogênea, pois conseguimos ver duas fases nessa mistura. Em cima temos o óleo e embaixo temos a água. Mas e aí, quando a gente mistura duas substâncias, mas precisamos separá-las? O que a gente faz? Por isso temos os métodos de separação de misturas. Vamos conhecer alguns. No exemplo A, temos a infiltração, que é quando queremos separar e purificar um líquido de algum sólido. Na letra B, temos a decantação, quando queremos separar dois tipos de líquidos imescíveis, por exemplo, a água e o óleo. Na letra C, temos a centrifugação, que é mais utilizada em laboratórios, pois vai separar cada um das misturas. Na D, temos a peneiração, que é quando queremos separar grão por grão. Ainda falando sobre substâncias, ao nosso redor e no nosso cotidiano, podem ocorrer algumas ações que irão transformar a substância. Existem dois tipos de transformações, as físicas e as químicas. Na transformação física, ocorre uma mudança apenas na aparência da substância. Por exemplo, imagine que está frio, então você pega um tronco de madeira para fazer uma fogueira. Aí você começa a cortar esse tronco em pedacinhos de madeira. Esses pedacinhos de madeira que se formou continuam sendo madeira,
Por isso houve apenas uma transformação física, pois não mudou a matéria. Já na transformação química, vamos ter uma mudança muito intensa, que vai transformar uma substância em outra completamente diferente da original. Aí temos o exemplo. Se pegarmos aqueles mesmos pedaços de madeira, colocar na fogueira e acender o fogo, essa madeira vai começar a queimar e no final do processo vamos ter a madeira completamente queimada e em cinzas. Ou seja, houve uma mudança muito intensa que transformou uma substância em outra totalmente diferente. Por isso chamamos de transformação química. Existem ainda algumas características importantes para percebermos quando houve ou não uma transformação química. Vejam só. Características como mudança de estado físico, mudança na temperatura, mudança de cor e até mesmo mudança no cheiro podem ser caracterizadas como transformação química. Terminamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula!